Então, para quem não me conhece, eu sou o Edson Oliveira e meu apelido é Edão, como o Renê está falando e como as pessoas me conhecem, né? Como eu já falei na live passada, se alguém me chama de Edson, às vezes eu nem respondo, mas chamou Edão e já estou olhando. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Eu sou professor de música, professor de violão, professor de guitarra, professor de ukulele também. E toco na banda Cordalice, sou guitarrista da banda Cordalice, que é uma banda de rock, faz cover de rock nacional dos anos 80. Na live passada a gente inclusive falou dos anos 80 no Brasil, né, no rock. E hoje o que a gente vai falar é sobre lendas da música, teorias da conspiração, e na história da música, na história do rock, tem um monte, né? Tem um monte. A gente vai tentar explanar aqui da forma mais breve possível. É muita coisa. De repente isso pode render uma segunda parte aí, como a gente já está pensando em fazer do rock nacional, que era muito assunto e não deu para falar tudo em uma hora. Mas É, a gente vai tentar falar aqui e vai tentar falar o máximo possível de coisas aqui. Então vamos lá. Deixa eu perguntar aqui para o Renê e para quem também está assistindo, quiser manda responder. bala. É, vocês conhecem música erudita, né? Música erudita, a famosa música clássica, né? Vocês conhecem alguns compositores? Conhecem, Renê, algum compositor da música clássica? Cara, tô até com medo de falar besteira, né? Não, Pra mim, música erudita, não sei se eu vou falar besteira, aí você hum, me corrija. Música erudita pra mim é aquelas músicas clássicas, né? Tipo Beethoven. exatamente. Ah, Isso. ufa! Olha, tá me fazer passar vergonha Beethoven, aqui. mas que nada, música. Schubert, né? Então é Exatamente. isso, é exatamente isso. Então, Exatamente. conheço. Schubert, Mozart, Tchaikovsky. Tchaikovsky, exatamente, esses caras aí. Então, olha só. Tem um cara desses aí, da música erudita, que ele é cercado. Todos eles são cercados de uma certa aura, de uma certa mística, alguma coisa assim. Mas tem um cara que eu escolhi para falar que ele tem umas histórias assim interessantes. Não dá nem para contar tudo, porque se fosse contar tudo desse cara, a gente ia ficar, sei lá, mais de uma live aqui, mais de 1, 2 horas, certamente, de tanta história que ele tem. Esse cara, o nome dele é o Niccolo Paganini. Niccolo Paganini, mais conhecido como Paganini, né? Ele era um cara que viveu na música no período romântico, no final do século XVIII e início do século XIX, até meados do século XIX, foi o período de vida dele. Ali, eu não sei exatamente o ano que ele nasceu, mas foi no final dos anos de 1789, alguma coisa assim, e ele faleceu em 1840. Então esse período compreende na história da música, como a, a época do período romântico. E esse cara, ele tocava violino, ele era um violinista. E hoje, na verdade, tem muitos teóricos que consideram ele como o maior violinista da história da música. E ele realmente ele era um cara impressionante. E aí já começa todo o lendário aqui, né? Toda a história aqui. Que, olha só, a primeira lenda que cerca ele é que esse cara, ele era muito bom desde criança, tá? Desde criancinha ele já tinha um talento excepcional. E tem uma história lá que diz que ele entrou numa sala para assistir aula, o pai dele colocou ele para assistir aula de música, porque ele estava vendo que ele estava desenvolvendo muito, assim, né? Então, vou colocar meu filho para assistir aula. Aí ele entrou na sala de aula e o professor passou só 10 minutos com ele, só 10 minutos lá dentro da sala. Aí ele Certo. saiu da sala e disse assim, olha, eu não tenho nada para ensinar para esse moleque aí. Esse moleque já sabe tudo. O moleque não tinha nem 9 anos ainda. Parece que o moleque tinha 8 para 9 anos. Então, assim, o Paganini, ele era impressionante. Tá? Ele era realmente impressionante. Então, essa é a primeira história. A segunda história, segunda lenda que tem dele, é que no final da carreira dele, no final não, assim, ele teve um determinado ponto da vida dele
que ele decidiu parar de tocar violino. Ele decidiu, não, eu quero parar de tocar violino porque eu já sei tudo. Eu não tenho mais nada para aprender de violino. Não tenho mais nada para aprender. E aí ele decidiu trocar o violino pelo violão. Olha só. Ele pensou assim, eu não tenho mais nada, eu já sei tudo e vou trocar pelo violão. E ele fez, e ele realmente o fez. Ele tem obras para violão, obras que são bastante interessantes até. Claro que a obra dele para violão não tem a mesma relevância da obra dele para violino. A obra dele para violino é extensa e é muito sólida, e ele revolucionou, inclusive, a maneira de se tocar violino. Por isso que ele ficou conhecido. Mas quem estiver vendo essa live depois, porque o René vai salvar a live depois aqui no Instagram dele, ele vai salvar no perfil. E depois vai ficar no teu YouTube lá, né? Isso, aí eu vou mandar pro meu canal, exatamente. Isso. E aí fica de olho no canal Dedão lá. Exatamente. Aí o que acontece? Quem estiver vendo aí, né, depois e tal, algum violonista, alguém que toque violão, né, pode pesquisar a obra dele para violão, mas a obra dele relevante foi realmente para violino. E o que acontece? O Paganini, ele era um cara muito, como eu disse, ele era um gênio. Ele era um gênio e as pessoas começaram a querer atribuir a genialidade dele a coisas assim do tipo, o cara fez pacto com coisa ruim. O cara fez pacto com capiroto e tal. Capiroto, exatamente. Então muita gente dizia isso. Muita gente dizia que ele tinha pacto com coisa ruim, porque ele tocava e assim, era assombroso ele tocando. Era uma coisa assim, além de impressionante, era assustadora e impressionante ao mesmo tempo. Era inexplicável. E sem contar o seguinte, olha só, o Paganini, ele tinha uma aparência que não era das melhores, digamos assim. Ele não era um cara bonito, ele não era um cara... Definitivamente ele não era bonito. Ele era um cara muito magro, e ele tinha uma aparência quase que cadavérica. Ele era feio demais, assim. Só que, olha só, com tudo isso, ele ainda tinha fama de ser conquistador. Isso é uma lenda, não sei se é verdade isso, hein? Não sei se é verdade. Mas ele tinha fama de ser assim, um cara completamente conquistador lá das mulheres e tal. Fazia sucesso com o público feminino, mesmo ele sendo um cara absurdamente feio, digamos assim, feio. Diz a lenda que ele ficou com aparência completamente cadavérica. Ele era extremamente magro mesmo. Diz a lenda que ele ficou com essa aparência porque toda vez que ele se olhasse no espelho, num reflexo, para ele lembrar que ele tinha feito um pacto, tinha vendido a imagem, vendido a alma dele para o diabo e tal. Né? Então era capiroto, exatamente. Era para ele lembrar disso o tempo todo. Então ele ficou com essa aparência assim. Então quem de repente quiser pesquisar mais sobre o Paganini, tem algumas pinturas, alguns retratos dele que mostram basicamente como ele era, né? Só que a ciência explica a aparência dele, porque ele tinha uma parada que o nome é Síndrome de Marfan. E a Síndrome de Marfan, ela deixa os dedos das mãos bem compridos e bem... Né, os membros, assim, perna, mão, né, deixa tudo muito seco e muito, né, e muito grande, assim, né? Então, a propaganda dos shows dele na época era justamente em cima disso. Olha, venha ver o violinista que fez pacto, ele vai tocar para você, ele vai assombrar você. Então, a propaganda em cima dos concertos dele era assim, era realmente assim, os desenhos que eram feitos e tal. Isso é uma coisa muito interessante, assim, isso de fato aconteceu, isso não é uma lenda, não é exatamente uma lenda, essa questão da imagem, da propaganda dele não é exatamente uma lenda. Isso de fato aconteceu. Agora, essa parada de pacto, essas coisas assim, a gente sempre busca uma explicação
alguma coisa explicável para o inexplicável. Na verdade, o Paganini era um gênio que, porque ele tocava muito e ele tinha essas características físicas e tal, a gente, as pessoas, né? As pessoas na época buscaram explicações assim para isso. E a explicação mais que veio mais na cara foi essa de pacto, tá? Mas assim, eu particularmente não acredito nisso. Sim, tem algumas coisas que são verdade, mas outras eu realmente não acredito. Eu acho que não foram verdades e tal. É, e, e ainda falando dele, tem mais uma historinha rápida que eu vou contar dele, que ele estava num concerto, ele estava tocando, né, no teatro. E aí essa história é bem bacana. Eu acho que é verdade, tá? Mas ele estava tocando lá, ele estava completamente possuído, possuído, e ele estava tocando a obra dele, que é uma obra de alta complexidade para o violino, né? Uma complexidade técnica, uma complexidade musical extrema, assim, ele levou os patamares da música para violino ao extremo, de fato. E aí ele estava tocando, e de repente quebrou uma corda do violino. O violino tem 4 cordas, né? E aí quebrou uma corda e ele continuou tocando a obra dele difícil, extremamente difícil, com 3 cordas no violino só. Continuou tocando. E tocando sem parar, e a galera começou a achar isso uma coisa assim, já impressionante, né? Já impressionante. O cara tocando uma obra dificílima com 3 cordas só. E eis que de repente quebra a 2ª corda do violino. Pô, estourou. E ele simplesmente continuou tocando com 2 cordas apenas. 2 cordas? 2 cordas só. A música dele, que é uma música de alta complexidade, como eu estava dizendo, né? E aí ele tocando, e de repente, pô, estourou a 3ª corda, velho. Estourou a 3ª corda. Caramba, Ayrton Senna, o cara, porra, terminou com uma marcha só. O Ayrton Senna do violino. Terminou com uma marcha só. Exatamente. Aí assim, olha, ele tocou a obra dele, né? Ele tocou a música lá que ele estava tocando. Ele terminou o concerto com uma corda, tocando com o violino uma corda só. Isso, cara. Cara, assim, então, nesse momento, a galera do teatro lá, da casa de espetáculos, já estava em estado de choque, né? Em delírio total, porque imagina um cara tocando uma música... Impacto mesmo. Imagina um cara tocando uma música dificílima com uma corda só. Assim, ele tenha sido realmente capaz de ter feito essa proeza, né? Essa proeza. Uhum. Então para quem não conhece, para quem quiser sacar um pouco mais da obra do Niccolo Paganini, ele tem uma obra muito importante, muito sólida, que são os caprichos que ele compôs. São 24 caprichos, todos de dificuldade técnica de altíssimo nível técnico. Para quem quiser dar uma conferida. Eu separei aqui, eu não sei se vai dar para a galera ouvir, mas eu separei um trechinho aqui de um dos caprichos, o mais famoso dele, que é o capricho número 24. E bora ver se dá para ouvir. Se der para ouvir, a galera, por favor, vou pedir um feedback aí, se tiver muito baixo, eu posso aumentar. Só um trechinho. Tá, eu vou te posicionando aqui também. Como é que tá para mim? Aí tá bom. É o violino mesmo, né? Cara, isso é extremamente difícil de tocar. Extremamente. Olha, a Silvani tá dizendo que é lindo. Realmente, lindo. Realmente.
Não sei se ela tá falando lindo da música ou de você, Dão, ou de mim. Não, eu não. É da música, Silvania tá falando da música. Desculpa, Silvania, brincadeira. Então, assim, Lindo, mas é linda mesmo, coisa mais linda. É uma coisa assim, maravilhosa. é uma coisa assim, eu não sei se não é bem o nosso assunto, mas eu vou fazer uma pergunta rapidinha. Não sei assim se tu concorda com isso, mas me parece que não é muito a cultura do brasileiro, né? Essa questão da música erudita, ou tu acha que eu tô exagerando? Tipo, acho que nos outros países acho que tem uma incursão maior, né, da população em geral a esse tipo de música. Sim, por acha, exemplo... Rapidamente, assim, só quebrar um pouco. Só esse parêntese aqui, né? Só esse parêntese aqui. Realmente, o brasileiro, assim, ele... De um modo geral, o brasileiro tem inclinações musicais para outros estilos, né? No caso aqui da música erudita, o europeu tem inclinação, né? Muita inclinação musical para esse estilo, porque a Europa fez história por séculos com a música erudita, né? Assim como nós temos inclinação para o samba, digamos que para a bossa nova, para MPB, né? Para esses ritmos, né? mais tipicamente mais nacionais, assim como nós temos essas inclinações assim para samba, eles têm inclinação para música erudita, né? Mas a gente tem muitos músicos eruditos bons, né? Por exemplo, o Villa-Lobos, ele na Europa ele é considerado um dos maiores compositores da música erudita. O Villa-Lobos, na Europa, ele é tão respeitado quanto um Beethoven. Ele tá no mesmo patamar, assim, tá no mesmo nível. O Beethoven tem a sua importância, teve a sua importância, o Villa-Lobos também, para eles lá tem importância. O que falta mais aqui pra gente, de repente, seria um pouco mais de entrada desse tipo de música aqui no nosso país, né? Então... Mas o brasileiro, assim, uma parte da população brasileira conhece, gosta, até porque a música erudita é música fenomenal, assim. É muito difícil, mesmo quem não tem muito contato com a música erudita, é muito difícil você não ouvir uma música erudita e dizer assim, eu não gosto disso, não gostei nem um pouco. É muito difícil, assim. Eu não conheço ninguém que realmente não tenha gostado, pelo menos de alguma coisinha da música erudita. Mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais de entrada desse estilo de música aqui no nosso país. Quem sabe, né, futuramente, assim, né? As pessoas hoje com a internet, elas estão muito mais próximas de adquirir informação. Então eu acho que esse movimento, essa busca de novas culturas, novas informações, né, em relação à música, eu acho que isso está aumentando com o passar do tempo. Ainda mais agora que a gente está assim, isolado, né? Então a gente tem mais possibilidade de aprender. A gente tem mais possibilidade de aprender sobre outras coisas. E música erudita é uma delas. Só para terminar aqui, quem quiser conferir o Paganini, né? Só procurar na internet, nas plataformas do YouTube, quem tiver Spotify, tá cheio de coisa. E ele morreu novo, ele morreu acho que com 50 anos ou 40 e poucos. Ele não morreu com 27, né? Eu já ia dizer, ele tá bem, perto de uma galera que a gente vai falar aqui na próxima. Na vez. Diz que tem um tal do Clube dos 27 aí. Isso! Morre com 27 anos. Galera... Que história é essa aí? O Renê sabe disso aí. O negócio é o seguinte, cara. Não sei se a galera que tá assistindo a gente aí tem noção dessa história, mas é uma história que não é muito bem uma lenda. Na verdade, são fatos, né, que realmente aconteceram, né? Mas que deu uma coincidência assim, que gerou uma mítica muito grande. Existe no mundo da música um clube chamado Clube dos 27, né? Esse Clube dos 27 é composto por pessoas da música, pessoas famosas, que morreram com 27 anos. Todos eles, tá? Dentre eles, eu vou colocar aí o Jim Morrison, que era o vocalista do The Doors, o Kurt Cobain, era o guitarrista e vocalista, líder da banda Nirvana, o Jimi Hendrix, né, que dizem que é o
maior guitarrista da história do rock, né? A Janis Joplin, né? E, entre outros, o Brian Jones, o primeiro Stones, guitarrista, né, do Rolling Stones, né? Na verdade, dizem, né, que o Clube dos 27 iniciou com ele, com o Brian Jones. Ele morreu aos 27 anos, né? Mas tem uma outra, inclusive falando de questão de música erudita, conta a lenda também, que na verdade esse Clube dos 27 começou com um músico erudita brasileiro. Olha lá só. pelos anos... Alexandre de alguma coisa, não vou lembrar agora, que eu acabei não anotando, deixei passar, mas eu me lembro bem desse fato, da reportagem que eu estava vendo, dizendo que o clube, na verdade, começou com um músico erudita brasileiro lá dos anos de 1800 e alguma coisa. Olha Tá? só. Mais pra cá, né? Então vamos lá, eu anotei aqui, porque a memória do velhinho aqui já não tá muito boa, né? Então começou com Brian Jones, em 1969, ele morreu, no dia 3 de julho. Aí nós temos o Jimi Hendrix, que morreu no dia 18 de setembro de 19... Toda essa galera que eu vou falar morreu com 27 anos, tá? Temos então o Jimi Hendrix, que morreu no dia 18 de setembro de 1970, tá? O Jimi Hendrix morreu, segundo consta, por asfixia por overdose, né, de analgésicos. Nós temos o Jim Morrison, que morreu no dia 3 de julho de 1971 por overdose de heroína. E depois a esposa dele, também alguns anos depois, acho que uns 2 ou 1 ano depois, também morreu com 27 anos, a esposa do Jim Morrison. E onda. A Janis Joplin morreu também em 1970, no dia 4 de outubro de 1970, por overdose de heroína combinado com álcool, né, que ela fazia muito uso de álcool, né. A Amy Winehouse também faz parte desse famigerado grupo aí, e ela morreu no dia 23 de 7 de 2011 por consumo exagerado de álcool também. Então, além dessa galera toda ter morrido aos 27 anos, outras coisas que tem em comum aí, coincidência ou não, alguns aí têm coincidência a letra J, né? Então, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Né? Eles têm em comum tudo também começando com a letra J, né? Tudo começando com a letra J. E ainda o Jim Morrison, o Kurt Cobain e o Jimi Hendrix, eles foram encontrados, e a Janis Joplin foram encontrados com isqueiro branco no bolso. Então é o Clube dos 27 e do isqueiro branco que o pessoal fala. Logicamente, parece que o isqueiro branco era um artefato que era utilizado para eles prepararem a droga, né? Que eles, infelizmente, faziam muito uso de drogas, né? E, além disso, também muitos deles têm em comum isso, né? A questão do consumo de droga, né? Então, esse é o Clube dos 27, né? E isso aí já é outra coisa que tu vai contar depois, né? Que também teria entrado, se essa lenda que tu vai contar depois, a seguir, fosse verdade, também entraria aqui no Clube dos 27, mas isso é para outro assunto, né? Então, esse é um outro assunto aí. Não sei se tu tem algo a acrescentar para enriquecer mais esse eventos de... Inclusive, também o Jim Morrison faleceu no dia 3 de julho, né? E teve mais alguém aqui que faleceu no dia 3 também, agora eu não estou lembrado. Mas, enfim, toquemos aí o barco. É assim, é engraçado. Foi o Brian Jones. Brian Jones também faleceu no dia 3 de julho. O Brian Jones foi dos Rolling Stones, né? Dos Rolling Stones, faleceu no dia 3 de julho de 69. E o Jim Morrison faleceu no dia 3 de julho de 1971. Então ainda tem o 3 aí, né? E o mês de julho também, que teve o Jim Morrison, que faleceu no mês de julho, e a Amy Winehouse faleceu em julho também. Enfim. Interessante isso aí, né? Engraçado que são muitas coincidências, né? A gente vê que são muitas coincidências aí né? Muitas coincidências. 27 anos. Todos esses caras aí que você falou. Isqueiro branco. Não sei se tem alguma coisa relevante, mas assim, é interessante porque, né,
Eu não sei até que ponto também essa informação pode ser verdadeira do isqueiro. Mas se for... falando de lendas, né? Exatamente, falando de história, histórias que a gente História, não vamos sabe pesquisar. Se você não acredita, vá lá e verdade. pesquise. Você que está nos ouvindo aí. Mas é interessante, porque são muitas coincidências. As pessoas morreram novas, né? 27 anos, umas com isqueiro, no bolso, sei lá, encontradas com isqueiro. Mas assim, desses caras aí, tem um cara que também morreu com 27 anos, que foi o Robert Johnson, né? O cara do blues ali. Sim, o cara do blues, exatamente. Exatamente. Na verdade, dizem que tem outros que dizem que já começou com ele, a história do 27. Aí conte lá pra nós aí. O Robert Johnson é o seguinte, assim, tudo que eu ouvi dele, tudo que eu ouvi do Robert Johnson, é que ele era um cara que não tocava nada. Não tocava nada. Ele, assim, não sei se ele não tocava nada, mas ele não fazia o sucesso que ele queria fazer. E aí ele passou um tempo sumido, um tempo assim, digamos que recluso, não sei, assim, não sei se ele viajou, não sei o que aconteceu com ele. Quando ele voltou de uma outra forma, ele voltou tocando de uma outra forma, ele voltou compondo de uma outra forma, assim, melhor, ele fez tudo melhor do que ele estava fazendo antes. E aí ele começou a fazer bastante sucesso ali na década de 30, né? Com o blues que ele tocava, e ele tinha uma forma muito peculiar de tocar o blues, muito peculiar de tocar a música dele, e muito revolucionária, que influenciou várias outras gerações de músicos que vieram, né, depois dele, inclusive Jimi Hendrix também, né, foi influenciado por isso, Robert Johnson e tal. E o que acontece é o seguinte, a gente vai voltar de novo para aquela história do pacto, que a gente estava falando antes do pacto, né, que as pessoas buscam essa explicação, assim, porque ele simplesmente ele não era nada, ele era um cara que assim, não fazia sucesso, não sei se ele tocava bem, a gente não sabe se ele tocava bem, só não fazia sucesso, mas o que eu sei é que ele não tocava, ele voltou a tocar de uma outra forma, muito melhor do que ele fazia, e fez um sucesso relativamente alto, assim, depois que ele voltou dessa, digamos, essa excursão, assim, né, que ele fez aí. Aí as pessoas atribuíram isso a pacto, de novo, aquela história do pacto com o capiroto e tal. E aí, aquela história, né? Quando ele morreu, falaram que o capiroto veio para buscar. Olha, é o seguinte: acabou teu tempo, vim buscar tua alma aqui. Já vim buscar tua alma, acabou já. E ele morreu. Ele tomou veneno de rato, acho que foi isso. Ele foi envenenado, na verdade. Não que ele tenha tomado por vontade própria, ele foi envenenado, colocaram na Parece que foi bebida estricnina, dele. na verdade, se eu não me engano. Exatamente, colocaram na bebida dele, foi lá, tomou e farelou. Robert Johnson, assim, para quem curte uma sonoridade antiga, quem curte blues e tal, é interessante buscar a obra do Robert Johnson também na internet, está cheio aí no YouTube, tem um monte, que é muito, muito bacana mesmo, e dá para perceber que ele foi um dos precursores que veio alguns anos depois a ser, né, de repente, assim, o rock, né? O rock foi muito influenciado, o rock nasceu do blues, né? E com certeza o Robert Johnson ele faz parte dessa gênese aí do rock, né? E ele morreu novo também com 27, então eu acredito que ele tá no clube dos 27 aí, né? Tá no clube, eu não falei, mas ele tá também, é isso mesmo. Inclusive, eu queria até complementar, rapaz, eu tô achando que essa história desse pacto com o capiroto realmente está tendo muita coincidência, porque, complementando a tua fala, eu também vi essa questão aí, e ele fala que quando ele fez esse pacto aí, né, e além dele começar a fazer sucesso de um dia para o outro, né, depois dele ter feito esse pacto, ele começou a fazer sucesso com a mulherada também. Olha que nem o nosso amigo lá que você iniciou. E nessa história ele se envolveu com uma mulher casada e conta a lenda que o marido dessa mulher que teria colocado o veneno de rato. O veneno na bebida do Robert Johnson. Olha aí. Então, eu vou até beber uma água aqui. Então, pelo jeito, o pacto trazia fama, mas
trazia fama com as mulheres na música, mas também trazia suas consequências, né, para o pessoal aí. Isso aí é um negócio perigoso, né? Só o Paganini que morreu com 50, né? O Paganini não ficou nos 27. Não sei com que idade que ele fez o pacto, né? Diz que ele fez com 18 para 19 anos, o Paganini. Então ele poderia ter entrado, né? Então foi mais... Ele passou. Ele viveu um pouquinho mais. É bom que eu acho que do nosso público que está vendo a gente aí, não sei se tem alguém com 27, não sei se tem alguém que usa isqueiro branco, então fica aí esperto. Se tiver alguém por aí com isqueiro branco, joga logo. Bom não arriscar. É bom não arriscar. Pois é, rapaz. Beleza. Então, assim, tipo, o rock, né, em si, o estilo, ele é cheio dessas coisas, né? É cheio de história. Muitas delas são verdade, outras que eu acredito que a maioria seja mentira, seja uma coisa mais assim de merchandising, né? Mas tem essa história do Clube dos 27, eu acho impressionante, eu acho interessante isso por causa do número de coincidências, Agora, por exemplo, vocês conhecem Beatles, né? O René conhece Beatles como ninguém, o cara... Vamos fazer uma live de Beatles, né? Uma live de Beatles, né? Então assim, cara, quando a gente fala em Beatles, tem várias histórias. Talvez a mais famosa delas, que é o que a gente vai falar aqui, é justamente uma coisa que não sei se é verdade, eu tendo a acreditar que não seja verdade, mas vai que, né? Vai que. É o seguinte, cara, é sobre a morte do Paul McCartney, cara. O Paul McCartney, ele morreu, dizem, né, as teorias da conspiração, as histórias, lendas do rock, que o Paul McCartney morreu em 1966, não foi, René? 66, através de exatamente. Um acidente, não foi? Alguma coisa assim. De carro. E ele foi substituído. Ele foi substituído por esse cara que a gente conhece hoje, que a gente está vendo hoje, né? Esse cara aí que era um sósia do Paul McCartney. E assim, o que tu acha, René, disso aí? Tu acha realmente tu acha que pode ser verdade? Porque assim, tem várias evidências dessa galera um pouco mais, digamos que extremista. Eles colocam várias evidências assim, em relação à diagramação do rosto dele, algumas características físicas, algumas características musicais, assim. Eu já ouvi falar disso, que quando de repente esse outro cara assumiu, esse outro cara era muito melhor musicalmente que o original, que o Paul McCartney original. Então, assim, as músicas, né, se a gente vê de 66 até o final da carreira dos Beatles, né, dizem que as músicas elas têm um trabalho de contrabaixo, de composição muito mais refinado do que o que tinha antes, né? Assim, eu nunca parei para analisar isso assim a fundo, mas assim, eu entendo que eu vejo que depois que os Beatles pararam de fazer show, né, eu vi que realmente parece que teve aquela fase em que as músicas começaram a ficar bastante diferentes daquilo que era no início. E elas ficaram bem mais trabalhadas e tal, linha de baixo, vocais e arranjos e tudo isso. E aí a gente já fica com aquela pulga atrás da orelha, né, em relação ao Paul McCartney. Será que esse é o outro cara? Será que é outro cara realmente? Será que aquele que estava lá morreu de fato e tal? Né? A gente está vendo aqui, por exemplo, um comentário do Madison, ele está dizendo da capa do Abbey Road. É verdade. A capa do Abbey Road é aquele que estão atravessando a rua, né? Isso. Que eles estão atravessando a rua e tem referências ali. Milhões de referências. Tem várias exemplo, ali. Tá. O Paul está segurando o cigarro com a mão direita. Paul era canhoto. Ele estava de terno e descalço. Né? Descalço, né? As pessoas são enterradas, algumas, né? Assim, dessa forma. O John Lennon estava todo de branco, como se ele fosse um padre. Né? Uhum. E
entre outras aí que... na capa do Sgt. Peppers, que foi, acho que foi a... Se o Martinson também quiser me corrigir, que foi, acho, logo depois, né, do que teria sido o falecimento, foi o disco logo seguinte, né? Uhum. Eles estão todos com uma roupa, né, diferenciada, meio que olhando para o chão, como se o chão tivesse sido coberto, né? Se alguém tivesse sido enterrado ali, né? Dizem Então, que aquilo ali é um cenário de um velório, né? Dizem que exatamente. A capa toda é um grande cenário de um grande velório, assim. Até o baixo do Paul McCartney tá cheio de flores, assim, né? Parece coisa de caixão mesmo, assim, né? Uma coisa assim de velório mesmo, né? Tem umas figuras ali, né? Parece que tem uma foto do Aleister Crowley, algumas figuras dessas místicas, assim, que estão na capa também, né? E assim, na contracapa, né? Se a gente abre, parece que é na contracapa que tem os quatro Beatles, tem 3 de frente e o Paul McCartney é o único que está virado de costa. Né? Eu não sei se tu já viu essa contracapa. Não, assim, não saquei, na contracapa do Sgt. Peppers, exatamente. Tu olha, aí tem os 4 Beatles ali, né? Aí tá o Ringo, o John e o George de frente e o Paul McCartney é o único que tá virado de costa, mano. Isso é um negócio meio bizarro, doido, né? Velho. É um negócio meio esquisito, velho. O dito que a gente acha que é o Paul McCartney disse que não ia, ele foi interpelado quanto a isso, disse que ele não ia comentar, né, a respeito disso, que se tem pessoas que meio que assim, tem tempo para ficar fazendo essas coisas, ele não vai, né, ficar colocando. Mas inclusive diz que tem algumas músicas dos Beatles que se você tocar de trás para frente, ou que se você diminuir a velocidade dela, tem várias falas que dizem que respeita isso, que o Paul realmente morreu e tal. Enfim, se eu acredito ou não, não sei. Assim como dizem que, assim como o Paul tá morto, o Elvis está vivo, né? Elvis não morreu. Elvis não morreu, tem isso. Mas eu fico pensando assim, se a gente for pensar de uma forma um pouquinho mais racional em cima disso, assim, será, cara, que é verdade? Porque assim, imagina o trabalho que é de um outro cara, achar um outro cara que seja parecido com o Paul McCartney, que cantasse, aliás, igual o Paul McCartney, que tocasse igual ou melhor do que o Paul McCartney. Melhor. Né? Imagina tudo isso, só essas três condições aí, juntas, num cara só, e achar esse cara, assim. Realmente, assim, é bem, se a gente for pensar de uma forma mais racional, como eu te falei, né, é bem difícil de acreditar nisso. Mas assim, tem algumas evidências, né, como a gente vê na capa exatamente, como a capa dos discos, alguns trechos de música, né, alguns trechos de letra e tal, que John Lennon cantava ali, enfim, rodando o disco numa rotação mais lenta, ou rodando ao contrário, sei lá, igual como faz o da Xuxa. Igual como faz no disco da Xuxa, roda ao contrário e diz que ela tem impacto com o demônio, tá, essas coisas. Ai, meu Deus. Mas assim, eu acredito que tenha sido uma excelente jogada de marketing. Né? Eu acredito que tenha sido isso, assim, nesse caso da morte do Paul McCartney, né? Mas eu sempre brinco com essa história aí. Eu sempre acho, assim, ó, por exemplo, eu fui assistir o show do Paul McCartney com a Cleo, né, minha esposa. E eu sempre falo para ela, olha, a gente vai assistir... a gente vai sair de Belém para assistir o cover do Paul McCartney. O cover do... A gente vai pagar um dinheirão para assistir o Paul McCartney cover. Olha só. Mas é isso, assim, é uma história bastante intrigante, assim, intrigante. Ela é cheia de detalhes, né? Em capa de disco, em letra. Realmente. Né? Ela é cheia de coisinha assim que se tratando de Beatles, né? A gente espera qualquer surpresa, né? Os Beatles, eles conseguem surpreender a gente, eu acho que até hoje, né? Até hoje os caras conseguem... Até hoje a gente pode descobrir coisa nova dos Beatles. E eu acho que a gente vai continuar descobrindo ainda, né? Coisa nova aqui dos Beatles.
Não sei se todo mundo conhece, eu separei um som aqui para. Isso. Olha aí. Aí, aproveitando esse sonzinho, Don't Let Me Down aí, eu não sei se foi o Rodrigo, acho que foi o Rodrigo que falou aí, um abraço pra ele. Ele disse, se for assim, Adão, ele foi ver o cover 4 vezes. E eu fui ver o cover do Paul uma vez aí em Porto Alegre. Olha, aproveitar, dizer que o abrigo, a Associação Luz da Fraternidade, acabou de entrar aí. Queria renovar aí, então, aí o pedido aí, que a galera que está nos acompanhando, eu deixei fixado aí nos comentários da nossa live, o Banco do Brasil, né, a agência e a conta da Associação Luz da Fraternidade, que é uma associação aqui de Belém do Pará, já que a gente tem gente lá do Japão, né, gente de Porto Alegre, é importante a gente falar que essa associação é daqui. Mas não é porque você mora fora que você não pode fazer essa doação também, né? Então, quem puder estar ajudando, eu deixei fixado aí a Associação Luz da Fraternidade, recolhe pessoas em situação de vulnerabilidade na rua e leva para uma situação, né, dos cuidados básicos, dá um teto, dá comida. Então, um trabalho maravilhoso que eu conheço bem, são pessoas sérias que a gente pede o apoio aí, quem puder. Tá aí a conta, tá aí a agência. E também tem o Insta deles lá, quem quiser procurar Associação Luz da Fraternidade no Instagram para conhecer melhor, fica no Insta. Hoje em dia é fácil da gente achar, né? Dei uma sacada lá no Instagram. E pode ser qualquer quantia, né, Renê? Qualquer quantia. Perfeito, bem lembrado, Adão. Qualquer quantia. Qualquer quantia tá que seu coração gente. mandar, que seu coração mandar é sempre bem-vindo, é sempre bem-vindo isso. Então quem puder ajudar aí, qualquer quantia. Eu fiz uma live outro dia desse e a gente conseguiu ao redor, né? Entre os que saem e que voltam, conseguimos 100 espectadores. Aí a gente depositou R$1 para cada espectador. É uma ideia, né? Uma ideia, exatamente. Bacana, bacana. Mas isso foi só uma brincadeira. Qualquer quantia que puder, por favor, se puder, a gente agradece aí. Então, eu acho que dá pra gente falar um pouquinho mais. Só dar um pause aqui no cover do Paul McCartney. Cover? Que nós fomos todos enganados. Todo mundo assistiu o cover do Paul McCartney. Então, assim, tem essas histórias de gente que, né, já emendando um assunto no outro, tem essas histórias de gente que morreu, né? Artistas que morreram e foram substituídos. Vou citar alguns aqui. Bora ver se eu me lembro de todos, mas eu vou citar além do Paul McCartney. Vou citar alguns mais novos, assim, a Avril Lavigne, que dizem que ela morreu, né? Uma artista mais para cá, assim. Qual tempo mais para cá? Exatamente, mais da década de 2000 ali, no início da década de 2000. Dizem que ela morreu depois do primeiro disco dela, ela não aguentou a pressão do sucesso e tal, não sei o quê. E aí ela acabou se enforcando, olha só. Acabou se enforcando e ela foi substituída porque ela estava numa ascensão muito grande, assim. Então, uma menina super nova e tal. E não sei se isso é verdade, mas é a mesma coisa, assim, são as mesmas evidências, assim, tipo, algumas, né, claro, do Paul McCartney em relação, assim, a coisas físicas dela, né, tipo nariz, boca, né, que são diferentes dela e da cover dela, né. Dizem também, olha só, para não dizer que não tem brasileiro nessa lista, tem brasileiro, sim. O Mike tá até falando aí, ó, também. Mas vai lá. Sim, tem brasileiro nessa lista de gente que foi substituída. Não sei se vocês sabem que o Wesley Safadão morreu e foi substituído. Vocês sabem disso? Eu não sabia. Mas que safadão, hein? Rapaz, safadão mesmo. Safadão esse cara, rapaz. Assim, na verdade, de fato, o que aconteceu foi o seguinte, a história que aconteceu na época, que a equipe dele sofreu um acidente de ônibus, né, no traslado de uma cidade para outra entre shows, e
boatos na época dizem que ele estava no ônibus e acabou morrendo, assim, né? Só que... Será que foi depois disso que ele apareceu com o cabelo cortado? Exatamente, olha só, bem Olha lembrado. aí, ó. Ele apareceu digamos, com aquele outro visual. Ele era cabeludo, né, e tal. Cabeludo e tal. Ele apareceu com outro visual, assim, mudado. E aí já dizem que já substituíram ele ali e tal, né? Mas depois ele falou a história. Realmente a equipe dele sofreu um acidente de ônibus, não morreu ninguém, né? Mas ele passa bem, né? Morreu, mas passa bem. Então tem isso, né? Tem isso também. Tem uma lenda aqui também, que isso já é daqui, tá? Que, na verdade, isso é uma história de fantasma, tá? Dizem que a Fafá de Belém, ela fez um show no Teatro da Paz, e aí, acho que foi um dia antes, um funcionário da equipe dela acabou falecendo, né? Acabou perdendo a vida ali no Teatro da Paz, e aí, pô, todo mundo ficou triste e tal, mas o show, a programação do show continuou normal, assim, né? O show foi mantido. E aí, no meio do show, ela viu o funcionário, ela viu essa pessoa na frente, ali na primeira fila ali. Ela ficou absolutamente espantada. Assim, não sei se não sei de fato assim como é precisamente essa história, mas é por aí, assim. Acho que ela viu de fato, assim. Então isso é uma história. Não sei se está nas lendas, não sei se é uma lenda na verdade, mas é uma história bem intrigante assim também. Né? Qualquer dia acho que a gente pode mandar um recado para ele perguntar essa história aí para ela. Né? Aconteceu isso mesmo, tá? Depois a gente faz uma live. Depois a gente faz uma live esclarecendo todos esses casos que a gente contou aí. A gente vai fazer uma live só de história de fantasma aqui. Aí bora ver quem vai ficar, quem não vai. Olha, o Márcio está dizendo que teve um músico do Aborto Elétrico, a banda que formou, né, Capital Inicial e Legião Urbana, que também faleceu aos 27 anos. André Pretórios, né? Isso. Ah, pode crer. Olha só, informação que eu não sabia, não. Bacana. Eu não sabia também. Valeu, obrigado, Max. Valeu, obrigado pela informação. Como sempre, contribuindo aí. Contribuindo positivamente. E ainda tem tempo aí, René? Cadê o Tomé, rapaz? O Tomé, não sei. Tomé tá por aí. Ainda tem tempo, René? Eu acho que nós temos uns cerca de 7 minutos. Tá, então eu vou falar aqui rapidinho. Fale. Eu estava falando dessa galera que foi substituída, né? Então, Avril Lavigne, Wesley Safadão, Paul McCartney e tal, não sei o quê. E tem a questão da morte do Michael Jackson. Né? Na verdade, não é que ele tenha sido substituído. Olha só, é por partes isso aí, né? Vamos pegar essa primeira parte da história mais recente, que dizem que ele não morreu, dizem que ele simplesmente forjou a morte dele porque ele já sabia. E como nós sabemos também que muitos artistas, quando morrem, eles acabam vendendo bastante, né? A obra deles acaba vendendo bastante. Ele estava meio ruim de grana, né? Ele estava meio pegando de grana e tal, então ele estava com a turnê dele. Estava praticamente com os ingressos esgotados, mas aí aconteceu essa história com ele lá em 2009, né? Que ele acabou morrendo. E dizem por aí, né? Que ele forjou isso tudo, né? Então tem evidências, assim, por exemplo, ali quando aparece ali o funeral dele, o caixão totalmente fechado, não foi aberto em nenhum momento, e dizem ali que a tradição norte-americana é que faz o caixão aberto, né? E o caixão dele permaneceu fechado o tempo inteiro, o tempo todo. Tem alguns conflitos de hora ali, da hora que ele faleceu, com a hora que foi colocada lá no laudo lá da morte dele, não sei. O médico diz uma coisa, o hospital diz outra, então existem essas confusões, né? Tem até aquela imagem dele na ambulância, que a ambulância saindo da casa dele, a ambulância saindo da casa dele como se nada estivesse acontecendo, saindo devagar, lentamente, como se não tivesse alguém passando mal lá dentro. Como se não tivesse ninguém morrendo lá dentro, e a ambulância sai assim como... Né? Como se estivesse passeando pelo bairro. Passeando. É
dar uma voltinha aqui no quarteirão e tal. Como se ele estivesse cantando lá dentro para eles, lá fazendo um show particular. Exatamente. Aí tem isso, tem todas essas histórias, tem uma imagem até que é bastante interessante, que eu acho que é uma imagem de helicóptero, que aparece ele se mexendo dentro, acho que do helicóptero, alguma coisa assim. Aparece ele deitado e levantando assim depois. Tem outra imagem que aparece ele entrando num carro. É muita coisa, é um monte de coisa sobre a morte do Michael Jackson aí. Que daria para falar. Várias evidências, assim, né? Tem até um vídeo da filha dele, em que ele aparece atrás. Aí dizem que ela estava levando ele para algum lugar, e outras pessoas, outra corrente, diz que era o espírito dele que estava no banco de trás do carro, né? Ela está fazendo um vídeo assim dela, e aparece bem claramente assim um rosto assim de lado, e é um rosto que é o rosto dele, assim. Só que é rapidamente, assim. Então alguns dizem que ela estava levando ele para algum lugar, não se sabe, né? Não se sabe isso. E outras pessoas dizem que foi um espírito, né? Que apareceu no celular, o espírito dele. Entendi. Tem isso, né? Tem isso, assim. Dizem que ele não morreu. Eu, como fã de Michael Jackson, eu queria muito acreditar que ele não morreu. Que ele estava vivo ainda. Né? Mas tem outra história, olha só, tem outra história, que na verdade, ele também foi um cara que foi substituído, porque ele morreu... meu pai do céu! Olha só, e não é de agora, se a gente olhar para trás, ele morreu lá em 1983, velho, lá em 83, no auge do Thriller ali, no auge do... exatamente, no auge do disco. Então, assim, ele morreu ali, sabe como ele morreu? Ele estava fazendo um comercial da Pepsi, e um refletor caiu em cima dele, caiu na cabeça dele. E aí, pô, parou a filmagem e tal, não sei o quê, pô, ele se feriu ali e tal, mas aí depois ele foi pro hotel, né? E aí, acho que no outro dia ele ia continuar as filmagens, ele foi pro hotel para se recuperar e tal. E aí, ele não foi no outro dia, e não atendia telefone e tal, e foram lá no hotel ver o que tinha acontecido, e encontraram ele morto lá, com um traumatismo lá craniano e tal, essa coisa toda. E aí foi aquele choque, né? Pô, o Michael Jackson morreu porque caiu o refletor na cabeça dele, traumatismo craniano, morreu. E aí, bora substituir o cara, né? Bora substituir o maluco. E é aquela mesma história, né? Tinha que achar um cara igual a ele, que dançasse tão bem quanto ele, que cantasse tão bem quanto ele, que interpretasse as músicas tão bem quanto ele. E acharam, diz que o cara, né? Aí, assim, tem até aquela história, por exemplo, daquela luva que ele usa. Aquela luva de brilhante, assim. Aquela luva, na verdade, ele usa para esconder uma cicatriz que ele tinha na mão, assim. O que o cover dele tinha na mão. É o cover dele, é o cover, né? O original não tinha nenhuma cicatriz. Então, o cover, o cara que acharam, tinha uma cicatriz na mão, então eles botaram aquela luva ali, e aquela luva acabou virando uma marca registrada dele, uma das marcas registradas dele, justamente para esconder uma cicatriz que tinha aqui. E aí tem toda aquela história de altura, tem toda aquela história que tem com o Paul McCartney, com o Avril Lavigne e tal, com toda essa galera. De diferenças aqui no rosto. Agora a gente sabe que o Michael Jackson fez bastante plástica, de verdade, a gente sabe disso. Sim, muitas. Né? E aí, aí fica, isso é uma lenda, isso é uma das lendas, uma das teorias da conspiração da música aí. De reza a lenda, reza a lenda. Reza a lenda. Que na época do lançamento do álbum The Division Bell, olha como eu sou um cara que sei pronunciar bem no inglês, tá? The Division Bell, direto do Pink Floyd. Direto de Oxford. Do Pink Floyd. Reza a lenda que existia uma figura mítica que na época desse lançamento começou a dar diversos spoilers, vamos botar assim, né? Nessa época não se utilizava muito esse termo, mas agora que está mais próximo da gente. E falava que tinham mensagens subliminares, não só nas letras desse álbum, quanto na capa desse álbum The Division Bell. E uma das coisas que me chamou mais a atenção, assim, que eu até comentei com o Edão ontem, e agradeço ao Madison por ter enviado essa informação, uma das coisas mais interessantes é que nesse disco, parece que as letras, assim, pessoal, as letras tinham mais um caráter de fazer com que você
entrassem em contato, falavam, né, sobre questões de isolamento das pessoas, né, que as pessoas estavam se distanciando e tal, mais ou menos nessa linha, né. E uma das questões que colocaram nesse álbum, quando você olha para a capa, e essa figura mítica falava que existia um tesouro nesse disco, né? E que as pessoas prestassem atenção nas letras das músicas, prestassem atenção na capa do disco, né? E elas encontrariam um tesouro ali. E, obviamente, aí a gente vai logo para o material, né? E quem olha para a capa do Division Bell, aliás, Division Bell, o nome vem Division Bell porque no parlamento britânico, quando há uma discordância, né, entre os parlamentares, parece que os sinos tocam, né? Então vem Division Bell, né? Divisão dos sinos aí. E, inclusive, tem um rosto, né, que está dividido em duas partes, um olhando para o outro na capa. Mas o que mais chama a atenção para a capa é que lá no fundo dessa capa tem uma igreja. E essa igreja realmente parece que existe lá na Inglaterra. E as pessoas já sabem que esse tesouro, então, estaria nessa igreja que está nessa capa. E reza a lenda, que muitas pessoas foram, inclusive, escavar lá na coitada da igreja procurando o tal tesouro, né? E, obviamente, nunca encontraram esse tesouro, né? E aí, no final da lenda, fala que o quê? Que o grande tesouro prometido desse disco, na verdade, era que as pessoas entrassem em contato com as letras da música, né, as músicas e tudo e tal, que as pessoas entrassem em contato com grandes tesouros que elas têm, que é dentro de si. Que as pessoas se autoconhecessem, olhassem mais para dentro, né, refletissem mais sobre sua vida, né. E aí eu achei interessante isso que o Madison me passou, eu estava conversando com ele que a gente ia fazer essa live, e eu achei que tinha tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Que agora, dessa pandemia aí e tal, que nós estamos em distanciamento social, né? Alguns em lockdown e tal, e que nada mais importante que nesse momento que nós possamos fazer essa viagem, né? Para dentro de nós, olhar para dentro de nós do nosso autoconhecimento, né? A gente está com bastante tempo, digamos assim, para isso, né? Então, achei legal essa história, dividir aqui com vocês nessa live, para que a gente possa pensar sobre isso, né? Quer dizer, lá em 1994, se eu não me engano, foi o lançamento, não sei se eu estou falando, se eu anotei aqui, mas enfim, lá nos anos 90, uma banda, né, já falando pra gente, né, pontuando a importância da gente trabalhar mais o nosso tesouro interno, né? Mais as nossas questões internas do que o que está fora da gente, né? Então, que a gente possa utilizar essa lenda, né? Essa história, essa teoria aí, para refletir nesse momento que a gente está e tirar nossas conclusões e nos tornarmos pessoas cada vez melhores, né? Que é isso que a gente precisa, né? Exatamente. Pink Floyd e os seus spoilers, né? Seus spoilers. A gente que é bastante ligado em cultura pop, na verdade a maioria das pessoas gosta, né? De saber esse tipo de informação, assim. Essa informação bem, né, de uma forma até bem descontraída, bem informal, como a gente está fazendo aqui. E todo sábado a gente vai tentar explorar um assunto desses que de repente pode ser interessante para a galera e tal, pode ser interessante para o pessoal adquirir um pouquinho mais de informação sobre o mundo da música, né? Que na verdade o mundo da música é mais a minha especialidade, porque eu trabalho com música. Mas tem outras coisas também, né? Se a galera quiser opinar, né? É só ir no Instagram do René Ribeiro, tá aí em cima. Boa! Né? Ou então, se quiser vir no meu, é @Edson Oliveira Pro, e deixar sugestões lá de temas pra gente fazer aqui, né? Como a gente fez esse, como a gente fez na semana passada do rock nacional dos anos 80, a gente está fazendo esse aqui das lendas do rock, das teorias da conspiração. E se vocês quiserem deixar mais sugestões lá, de temas assim interessantes para a gente explorar, para a gente conversar aqui, será muito bem-vindo, assim, será muito bem-vindo. E assim, eu agradeço, né, agradeço o René por mais esse convite, por mais essa live aí que a gente tentou falar um pouquinho sobre essas histórias aí que a gente não sabe se é verdade, né? Essas histórias de cover do Será?
cover do Paul McCartney, né? Pô, gastei um dinheirão pra ver o cover do Paul McCartney, mas não tô nem aí. Ele é bom, cara. Se ele for o cover, ele é bom, cara. Ele é muito bom. Se morreram ou não, né? O importante é a obra, né? Se foram substituídos ou não. É. Exatamente. Mas assim, te agradeço mais uma vez, né? E próximo sábado a gente está aí de novo, né? Quem quiser aparecer aqui, quem quiser só aparecer aqui para contribuir com a gente nessa resenha aqui, né? Sobre esses assuntos intrigantes e tal. Mas é isso.